Sou Babalorixá Alexandre Exu, sou da nação Quedo, meu nome é santo, Ogobengá, meu nome de Fá e Fadecó, sou Alufá de Egungun. Hoje eu quero conversar com vocês sobre umas confusões que a gente sempre chega e vê aí, que é referente ao Omolu, Azauane e Jagum, que todo mundo diz que é o mesmo orixá, eles não são o mesmo orixá, e inclusive está descrito nos Odus de Ifá por que eles não são o mesmo orixá e quando começa cada um e em que Odu que eles vieram na Terra. Isso é importante, porque não adianta você chegar e dizer não, porque não é, porque isso, porque aquilo outro. Fatos, vamos checar. É aquela história, vamos matar a cobra e mostrar o pau. Senão nós vamos fazer conforme nem Mato Grosso fazia. Cantava, né? Nunca vi couro de cobra, nem lobisomem. Então, eu quero chegar e colocar para vocês. Bom, primeira coisa, Jagum é um orixá de Equitifon, descrito muito no Odu, Ocaran, Ocaran-Obê, Ocarandi e Ocaranfu. E ele descreve que é um orixá de palha, palha branca, tudo. O culto dele um pouco parecido com o do Omolu, porque ele usa palha, essas situações todas, mas não usa o xaxará, ele usa uma lança, ele tem essas situações todas. E muita gente, às vezes, o confunde ou diz mesmo que ele, é um tipo do Omolu, é uma qualidade do Omolu. Gente, esquece qualidade, esquece essas coisas, vamos fazer a coisa certa. E uma outra coisa também que eu quero chegar e colocar para vocês. Jagum é um orixá que vem dentro de determinadas coisas, inclusive no caminho de Exu. Tá? Às vezes eu sou até um pouco meio grosseiro, que as pessoas vêm para mim, não, é porque eu tenho um Ogã que veio da Bahia, que me ensinou, que tem uma Eked que veio de Paris, que conhece um monte de coisa, que lá fazia. Eu só quero saber uma coisa, está descrito aonde que vem esse tipo de coisa. Porque até essa pessoa que chegou e falou que foi o Ogã, que veio da Bahia, que me ensinou tudo, ficou sabendo depois que o Ogã nunca teve nem na Bahia, quanto mais vem da Bahia. Tá? Só se for da Bahia da Guarabara ali que ele chegou e veio. Deve ter tido, às vezes as pessoas fazem essa confusão. Tá? Mas não é Bahia, São Salvador, não é essa a situação. Então vamos prestar atenção para a gente não ser ingênuo, não ser enganado. Então, Azauane, ele é descrito em diversos Odus de Ifá, não é o Omolu, inclusive as palhas dele é colorida, né? Na tonalidade vinho, hoje a gente usa corã, mas antigamente era a palha do dendê, diferente do Omolu. Azauane precisa o quê? A terra molhada, ele é aquela ilha no centro do rio, é aquele pedaço de terra que chega e fica tudo. Azauane precisa de água. Jagum veste branco, tem essa ligação toda, não é porque tem a ligação tanto com Oxalá, porque ele está no Odu, em que tem esse caminho, já é do próprio orixá. Então isso vocês têm que prestar muita atenção, tá? Porque nós vemos muita confusão, as pessoas chegando fazendo, porque não querem aprender, não querem estudar Ifá, aí alguns conforme chegam e dizem, não, porque Ifá e Candomblé não tem nada a ver, são duas coisas diferentes. Não, nunca foram. Porque se você chegar e pegar o registro das casas baianas, foram os babalaôs que ensinaram os primeiros pais de santo, mãe de santo, os fundamentos de santo. E dali eles chegaram e seguiram, muitos se perderam. Foram 3 babalaôs no início lá da África, que tinham lá na Bahia, que chegou e veio aquele negócio todo. Havia problemas também lá com os babalaôs, os pais de santo, as mães de santo.
depois de manhãninha foi na África, voltou com o seu bambochê, que acabou de aprimorar mais alguma coisa. Então nós podemos chegar e ver que a presença de Babalaô sempre existiu no candomblé e no batuque. Tá bom? Então vamos prestar atenção nisso, vamos prestar atenção no que nós chegamos falamos, como também de Alufar. Você não tem como chegar a cultuar o orixá sem cultuar a ancestralidade, porque o próprio orixá ele é uma ancestralidade também. Tá? Outra situação que eu quero chegar e colocar para vocês. Onira não é Inhaçã. Para com essa coisa de dizer que Onira é Inhaçã quando é da mocinha. Gente, porra, não tem isso. Não tem. Vocês estão fazendo coisa errada. Procure Ifá para se instruir. Entendeu? Ifá. Tá? Você vai saber de tudo. Onira é um orixá feminino, cultuado no Rio em que Barrentos, que tem aquelas situações todas nas águas mais ou menos rápidas também que tem. Obá já é no Rio quando ele tem aquele movimento que ele passa por pedras, tudo aquelas situações. Então vamos prestar atenção nisso, tá bom? Para a gente não ter essa confusão. Para você chegar e ter Onira, você não tem que ter Inhaçã do lado e Oxum, conforme o pessoal chega e diz. Olha, na aldeia de Onira, você já pensou você mandar buscar um assentamento na aldeia de Inhaçã e outro na aldeia de Oxum? Era impossível uma situação dessa que os povos não se davam assim nesse tipo de coisa. Se pode até dizer que eram inimigos de guerra, tudo. Então vamos prestar atenção no que nós estamos falando. Sabe por quê? Porque depois quando a gente vai confrontar com a verdade, a gente fica de cara grande, aí puxando uns fundamentos que não existe, que não tem, e que nem o orixá conhece. Tá? Que eu falo, pessoal que cria uns fundamentos que nem o próprio orixá sabe. Eu vi uma mãe de santo batendo na cara da Iaô, dando tapa, porque ela não sabia rezar o prato e a caneca. Olha só, aonde que na África antiga tinha prato e caneca esmaltado, com a placa Mandim China. Isso é um absurdo que vocês estão fazendo e falta de conhecimento. Oxóssi e Odé não são as mesmas coisas. Oxóssi é um orixá feminino, caçadora que foi incorporada por falta de conhecimento ao culto de Oxóssi. É ela que tem uma ligação ou um caso amoroso com o sangue. E ela é aquele pássaro que está em cima da ferramenta de Ossan com as lanças em volta. É ele protegendo ela. Tá? Uma hora eu vou parar aqui com vocês contar a lenda e o Itã e o Odu que está Oxóssi e por que ela é o orixá feminino. Aí vocês podem chegar e me dizer da onde que vocês colocaram Oxóssi o orixá feminino, masculino. Em que Itã e que Odu que ele está. Masculino. Eu quero só isso. Porque vocês têm mania de chegar e colocar um monte de situação em que não tem. Aí quando a gente vai constatar os dados, não tem aquilo. Para se fazer Onira, tem que se assentar ao orixá Ibeje. Quando se faz Ibeje de primeiro santo, se assenta a Onira. Quando se faz Onira, assenta Ibeje. Eles praticamente têm uma energia que estão sempre juntos. Tá? É muito comum a pessoa ser primeiro santo, Ibeje, segundo santo, Onira, ou então primeiro Onira, segundo Ibeje. Aí como as pessoas não sabem fazer Ibeje, empurra qualquer coisa ou diz que não se faz mais esse santo, quando na realidade se faz sim e de maneira simples. Tá? Mas a turma não quer chegar e saber disso. É muito lamentável essa situação em que nós passamos o nosso candomblé de não saber colocar as coisas, não entender, não chegar e saber. A ancestralidade não pode ficar fora. Você vai do Oturopon Meiji. O Oturopon Meiji, ele fala de ancestralidade. Ancestralidade
que nós falamos que é o Egum mais recente, e ancestralidade do orixá, que o próprio orixá é nosso ancestral. Vai lá para você chegar e saber o porquê. E lá você vai conhecer o trono de Oduduá. Por que que Oduduá é o pai de santo que cuida da espiritualidade? Não sou eu, não é mãe de santo, não é ninguém, é ele. Nós apenas sentamos na cadeira dele e representamos ele. Mas as pessoas não sabem isso. Mas querem posar. Entendeu? Porque veja só uma coisa. O sacerdócio, Oduduá convidou para você chegar, ser a luz que vai levar para aqueles que precisam. As pessoas querem brilhar igual de estrelinha, chegar e, entendeu? Aí fica cheio de querer se espreitar de um lado para o outro, ficar de pombagerice ali, aí não vai para frente, as coisas não dão certo, não anda, por quê? Vaidade. Vaidade das vaidades, é o ego de cada um. E isso que nós não podemos chegar e permitir. Aí vem aquela pessoa, não, que o Ogã meu que me ensinou, ele veio da Bahia, que ele sabe, que ele fez isso, que fez aquilo. Quando você chega e vai ver, não tem nada, o cara não é de nada. Aliás, o cara está até querendo arranjar algum dinheiro e conta uma história, que não se pode comprovar nada. Então vamos prestar atenção nisso. Eu falei, Jagum é um santo, Omolu é outro santo, Azauane é outro santo, tudo descrito nos Odus de Fá. Então vamos prestar atenção nisso. Odé é um santo, que aliás não é um, são vários. Ele se distingue pelo tipo de animais que eles caçam. Aí tem o Odé caçador de leão, tem um de zebra, tem um de elefante, tem disso, tem daquilo outro, e cada um aí tem um nome de acordo com aquilo que caça. E quando eles dançam, eles estão representando o tipo de caça do animal que ele chega e pega. Muito engraçado isso, né? E muito bacana. Oxóssi, não, ela é um orixá feminino, ela está descrita em determinados Odus de Fá, que nós vamos conversar, eu vou contar todos os itãs, os Odus dela, mas, por favor, não faça essa confusão que você faz de dizer, não, que é ele, que é isso, que é aquilo outro, não, você agora está sabendo, vamos prestar atenção forte nisso, tá? E acima de tudo, é a mesma coisa que eu peço a todos do Axé, Elegbara Tolá. Antes de falar alguma coisa, pergunta para saber o que Ifá diz. Ifá é igual dicionário. Consulta primeiro antes de escrever errado. Tá? Ifá ele tem duas coisas. Ele nos ajuda como gramática e como dicionário. Ele nos mostra o caminho com segurança. Tá? Embora o Odu seja o destino, o caminho a gente faz com o orixá. Então vou pedir isso a vocês. Eu sei que não deu para falar tudo o que eu queria de Jagum, de Omolu, de Azauane, Onira e Beije, mas olha só, tudo que você queria saber e ninguém teve paciência de te explicar de Umbanda e Candomblé e até mesmo de ancestralidade, eu vou te explicar, mas a gente tem que ter calma porque é muita coisa. É muita coisa mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Mas boa vontade eu tenho de colocar no idioma simples. Eu não quero aqui fazer aquela... porque isso, porque falou aquilo outro, porque resolve... Não, eu quero falar uma língua que você possa me entender. Tá? E te dar um abraço. Isso que é o importante. Isso que é o orixá. Muito axé para você. Não importa se você é de Motumbá, se você é de Benói, Colofé ou Mucuyu. Você é meu irmão e minha irmã. Isso é que importa. Em nome de Deus. Certo? Lono com do Mari. Axé. Vamos ver. Sou Babalorixá Alexandre Exu. Sou da nação Quedo. Meu nome é santo, Ogobengá, meu nome de Fá e Fadecó. Sou Alufá de Egum.
Hoje eu quero conversar com vocês sobre umas confusões que a gente sempre chega e vê aí, que é referente ao Omolu, Azauane e Jagum, que todo mundo diz que é o mesmo orixá, eles não são o mesmo orixá, e inclusive está descrito nos Odus de Ifá por que eles não são o mesmo orixá e quando começa cada um e em que Odu que eles vieram na Terra. Isso é importante, porque não adianta você chegar e dizer não, porque não é, porque isso, porque aquilo outro. Fatos, vamos checar. É aquela história, vamos matar a cobra e mostrar o pau. Senão nós vamos fazer conforme nem Mato Grosso fazia, cantava, né? Nunca vi couro de cobra, nem lobisomem. Então quero chegar e colocar para vocês. Bom, primeira coisa, Jagum é um orixá de Equitifon, descrito muito no Odu, Ocaran, Ocaran-B, Ocarandi e Ocaranfu. E ele descreve que é um orixá de palha, palha branca, tudo. O culto dele um pouco parecido com o do Omolu, porque ele usa palha, essas situações todas, mas não usa o xaxará, ele usa uma lança, ele tem essas situações todas. E muita gente, às vezes, o confunde ou diz mesmo que ele, é um tipo do Omolu, é uma qualidade do Omolu. Gente, esquece qualidade, esquece essas coisas, vamos fazer a coisa certa. E uma outra coisa também que eu quero chegar e colocar para vocês. Jagum é um orixá que vem dentro de determinadas coisas, inclusive no caminho de Exu. Tá? Às vezes eu sou até um pouco meio grosseiro, que as pessoas vêm para mim, não, é porque eu tenho um Ogã que veio da Bahia, que me ensinou, que tem uma Eked que veio de Paris, que conhece um monte de coisa que lá fazia. Eu só quero saber uma coisa. Está descrito aonde que vem esse tipo de coisa. Porque até essa pessoa que chegou e falou que foi o Ogã, que veio da Bahia, que me ensinou tudo, ficou sabendo depois que o Ogã nunca teve nem na Bahia, quanto mais veio da Bahia. Tá? Só se for da Bahia da Guarabara ali que ele chegou e veio. Deve ter tido, às vezes as pessoas fazem essa confusão. Tá? Mas não é Bahia, São Salvador, não é essa a situação. Então vamos prestar atenção para a gente não ser ingênuo, não ser enganado. Então, Azauane. Azauane, ele é descrito em diversos Odus de Ifá, não é o Omolu, inclusive as palhas dele é colorida, né? Na tonalidade vinho, hoje a gente usa corã, mas antigamente era a palha do dendê, diferente do Omolu. Azauane precisa o quê? A terra molhada, ele é aquela ilha no centro do rio, é aquele pedaço de terra que chega e fica tudo. Azauane precisa de água. Jagum veste branco, tem essa ligação toda, não é porque tem a ligação tanto com Oxalá, porque ele está no Odu, em que tem esse caminho, já é do próprio orixá. Então isso vocês têm que prestar muita atenção, tá? Porque nós vemos muita confusão, as pessoas chegando fazendo, porque não querem aprender, não querem estudar Ifá, aí alguns conforme chegam e dizem, não, porque Ifá e Candomblé não tem nada a ver, são duas coisas diferentes. Não, nunca foram. Porque se você chegar e pegar o registro das casas baianas, foram os babalaôs que ensinaram os primeiros pais de santo, mãe de santo, os fundamentos de santo. E dali eles chegaram e seguiram, muitos se perderam. Foram 3 babalaô no início lá na África, que tinham lá na Bahia, que chegou e veio aquele negócio todo. Havia problemas também lá com os babalaôs, pais de santo, as mães de santo. Depois Mãe Aninha foi na África, voltou com o seu bambochê, que acabou de aprimorar mais alguma coisa. Então nós podemos chegar e ver que a presença de babalaô sempre existiu no candomblé e no batuque. Tá bom? Então vamos prestar atenção nisso, vamos prestar atenção no que nós chegamos e falamos,
como também de Alufar. Você não tem como chegar a cultuar o orixá sem cultuar a ancestralidade, porque o próprio orixá ele é uma ancestralidade também. Tá? Outra situação que eu quero chegar e colocar para vocês. Onira não é Inhaçã. Para com essa coisa de dizer que Onira é Inhaçã quando é da mocinha. Gente, porra, não tem isso. Não tem. Vocês estão fazendo coisa errada. Procure Ifá para se instruir. Entendeu? Ifá. Tá? Você vai saber de tudo. Onira é um orixá feminino, cultuado no Rio em que Barrentos, que tem aquelas situações todas nas águas mais ou menos rápidas também que tem. Obá já é no Rio quando ele tem aquele movimento que ele passa por pedras, tudo aquelas situações. Então vamos prestar atenção nisso, tá bom? Para a gente não ter essa confusão. Para você chegar e ter Onira, você não tem que ter Inhaçã do lado e Oxum, conforme o pessoal chega e diz. Olha, na aldeia de Onira, você já pensou você mandar buscar um assentamento na aldeia de Inhaçã e outro na aldeia de Oxum? Era impossível uma situação dessa que os povos não se davam assim nesse tipo de coisa. Se pode até dizer que eram inimigos de guerra, tudo. Então vamos prestar atenção no que nós estamos falando. Sabe por quê? Porque depois quando a gente vai confrontar com a verdade, a gente fica de cara grande, aí puxando uns fundamentos que não existe, que não tem, e que nem o orixá conhece. Tá? Que eu falo, pessoal que cria uns fundamentos que nem o próprio orixá sabe. Eu vi uma mãe de santo batendo na cara da Iaô, dando tapa, porque ela não sabia rezar o prato e a caneca. Olha só, aonde que na África Antiga tinha prato e caneca esmaltado, com a placa Mandim China. Isso é um absurdo que vocês estão fazendo e falta de conhecimento. Oxóssi e Odé não são as mesmas coisas. Oxóssi é um orixá feminino, caçadora que foi incorporada por falta de conhecimento ao culto de Oxóssi. É ela que tem uma ligação ou um caso amoroso com o sangue. E ela é aquele pássaro que está em cima da ferramenta de Ossan com as lanças em volta. É ele protegendo ela. Tá? Uma hora eu vou parar aqui com vocês contar a lenda e o Itã e o Odu que está Oxóssi e por que ela é o orixá feminino. Aí vocês podem chegar e me dizer da onde que vocês colocaram Oxóssi orixá feminino masculino. Em que Itã e que Odu que ele está masculino. Eu quero só isso. Porque vocês têm mania de chegar e colocar um monte de situação em que não tem. Aí quando a gente vai constatar os dados, não tem aquilo. Para se fazer Onira, tem que se assentar ao orixá Ibeje. Quando se faz Ibeje de primeiro santo, se assenta a Onira. Quando se faz Onira, assenta Ibeje. Eles praticamente têm uma energia que estão sempre juntos. Tá? É muito comum a pessoa ser primeiro santo, Ibeje, segundo santo, Onira, ou então primeiro Onira, segundo Ibeje. Aí como as pessoas não sabem fazer Ibeje, empurra qualquer coisa ou diz que não se faz mais esse santo, quando na realidade se faz sim e de maneira simples. Tá? Mas a turma não quer chegar e saber disso. É muito lamentável essa situação em que nós passamos o nosso candomblé de não saber colocar as coisas, não entender, não chegar e saber. A ancestralidade não pode ficar fora. Você vai do Oturopom Meiji. O Oturopom Meiji, ele fala de ancestralidade. Ancestralidade, que nós falamos que é o Egum mais recente, e ancestralidade do orixá, que o próprio orixá é nosso ancestral. Vai lá para você chegar e saber o porquê. E lá você vai conhecer o trono de Oduduá. Por que que Oduduá é o pai de santo que cuida da espiritualidade? Não sou eu, não é mãe de santo, não é ninguém, é ele. Nós apenas sentamos na cadeira dele e representamos ele.
Mas as pessoas não sabem isso. Mas querem posar. Entendeu? Porque veja só uma coisa. O sacerdócio, o Duarte convidou para você chegar, ser a luz que vai levar para aqueles que precisam. As pessoas querem brilhar igual de estrelinha e chegar e, entendeu? Aí fica cheio de querer se espreitar de um lado para o outro, fica de pombagerice ali, aí não vai para frente, as coisas não dão certo, não anda, por quê? Vaidade. Vaidade das vaidades, é o ego de cada um. E isso que nós não podemos chegar e permitir. Aí vem aquela pessoa, não, que o Ogã meu que me ensinou, ele veio da Bahia, que ele sabe, que ele fez isso, que fez aquilo. Quando você chega e vai ver, não tem nada, o cara não é de nada. Aliás, o cara está até querendo arranjar algum dinheiro e conta uma história, que não se pode comprovar nada. Então vamos prestar atenção nisso. Eu falei, Jagum é um santo, Omolu é outro santo, Azawane é outro santo, tudo descrito nos Odus de Fá. Então vamos prestar atenção nisso. Odé é um santo, que aliás não é um, são vários. Ele se distingue pelo tipo de animais que eles caçam. Aí tem o Odé caçador de leão, tem um de zebra, tem um de elefante, tem disso, tem daquilo outro, e cada um aí tem um nome de acordo com aquilo que caça. E quando eles dançam, eles estão representando o tipo de caça do animal que a gente chega e pega. Muito engraçado isso, né? E muito bacana. Oxóssi, não, ela é um orixá feminino, ela está descrita em determinados odus de Fá, que nós vamos conversar, eu vou contar todos os itãs, os odus dela, mas, por favor, não faça essa confusão que você faz de dizer, não, que é ele, que é isso, que é aquilo outro, não. Você agora está sabendo, vamos prestar atenção forte nisso, tá? E, acima de tudo, é a mesma coisa que eu peço a todos do Axé, Elegbara Atolá. Antes de falar alguma coisa, pergunta para saber o que Ifá diz. Ifá é igual o dicionário. Consulta primeiro antes de escrever errado. Tá? Ifá tem duas coisas. Ele nos ajuda como gramática e como dicionário. Ele nos mostra o caminho com segurança. Tá? Embora o Odu seja o destino, o caminho a gente faz com o orixá. Então, vou pedir isso a vocês. Eu sei que não deu para falar tudo o que eu queria de Jagum, de Omolu, de Azawane, Onira e Beije, mas olha só, tudo que você queria saber, e ninguém teve paciência de te explicar de Umbanda e Candomblé, e até mesmo de ancestralidade, eu vou te explicar. Mas a gente tem que ter calma, porque é muita coisa. É muita coisa mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Mas boa vontade eu tenho de colocar no idioma simples. Eu não quero aqui fazer aquela... porque isso, porque falou aquilo outro, porque resolve... Não, eu quero falar uma língua que você possa me entender. Tá? E te dar um abraço. Isso que é o importante. Isso que é o orixá. Muito axé para você, não importa se você é de Motumbá, se você é de Benói, Colofé ou Mucuyu. Você é meu irmão e minha irmã, isso é que importa, em nome de Deus, certo? Louro com o do mar. Axé.